E aí, pessoal, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje vai estar bem legal, certo? Sobre o que nós vamos falar hoje? Aí nós vamos ver agora sobre o que eu irei falar. Preste atenção. Determinação do sexo biológico. Aqui é uma aula de biologia, professor Jonan Souza. Certo? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Galera, nós temos aí um ideograma. E nesse caso aí, um ideograma de uma pessoa do sexo masculino. Significa o quê? Significa que nós temos aí todos os conjuntos de cromossomos pertencentes ao nosso corpo, certo? Para quem não lembra o que é cromossomo, aí nós temos uma videoaula aí falando sobre isso, certo? Então, cromossomo é nada menos que o conjunto que vai guardar todo o DNA, beleza? Isso eu vou dar mais bem detalhado. E aí nós vamos observar o seguinte: nós vamos ter aqui um conjunto de cromossomos, essa maioria aí, que vamos chamar de autossomo. O que são cromossomos autossômicos? É aquele que vai produzir partes do corpo e características do corpo, tanto presente em homem quanto mulheres, como por exemplo o olho, cabeça, orelha, certo? Tanto homem quanto mulher não tem. Então essas partes é produzida por esse cromossomo chamado de autossomo. Vamos ter os sexuais, que são aqueles que vão determinar o sexo, se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Tudo bem? Então, indo adiante, vamos lá para o nosso sistema. O nosso primeiro sistema é o sistema sexual. Vamos ter o sistema XY, sistema X0, sistema CW e sistema, pela temperatura, e vamos ter a partenogênese. Esses são alguns exemplos de como vai ser determinado o sexo, beleza? Então, seguindo adiante, vamos para o nosso primeiro sistema, que é o sistema XY. Imagina o seguinte: eu tenho aí um homem e uma mulher, certo? E o sistema XY funciona da seguinte forma: a mulher vai ser homogamética. Por que vai ser homogamética? Porque não vai haver nenhuma falta de cromossomo e nem vai ter cromossomo diferente para determinar o sexo, beleza? Então por isso que é chamado de homogamético. Homo quer dizer igual, então significa o quê? Que ela vai ter as mesmas quantidades de cromossomos e os cromossomos vão ser iguais, são homogaméticos, certo? E o homem vai ser, no caso aí, heterogamético. E a mulher vai ser XX, ou seja, vai apresentar os dois cromossomos iguais. Já o homem, certo? Ele vai ser heterogamético, vai apresentar os cromossomos diferentes. Ou seja, ele vai ter aí esse cromossomo Y, é o que vai determinar que ele vai ser homem, certo? Aliás, ele vai ser macho, beleza? Porque não vai ter somente na raça humana, certo? A maioria dos mamíferos, o sistema vai ser esse XY, beleza? Então, seguindo adiante, vamos ver aí mais ou menos como acontece isso. Vamos supor o seguinte: eu tenho aqui, no caso, eu tenho aqui um homem, certo? Esse homem aqui, como é que eu posso saber? Ele vai ter 2N, aqui é os cromossomos autossômicos e esse aqui são os sexuais. Aqui vai acontecer uma divisão celular que a gente chama de meiose. Meiose que vai produzir gametas. Ah, que bacana! Ok, ele vai tanto produzir gametas que contenha o cromossomo X, como vai produzir o cromossomo que tenha Y, certo? Esse sistema aqui, e vai produzir tanto cromossomos que tenha X quanto Y. Já na mulher, que nesse caso aqui, ela vai produzir apenas o mesmo tipo de cromossomo, que é o cromossomo X, certo? Então neste caso, o que nós vamos ter? Neste caso nós vamos gerar 50% menina e 50% menino. Como assim? Como foi que aconteceu isso? O pai deu um X, doou um X, e a mãe doou um outro X, formando então uma menina. E já o pai, neste caso aqui, como apresenta dois tipos, ele doou o Y e a mãe doou o X.
Neste caso vamos ter um menino, certo? E o que aconteceu aqui então? Aqui aconteceu o que nós chamamos de determinação do sexo. E neste caso nós vamos observar que quem determina o sexo é o pai, e ele vai determinar se vai ser menino ou se vai ser menina, beleza? Seguindo adiante, vamos para o próximo sistema, que é o sistema X0. No sistema X0 vai acontecer muito parecido com o sistema XY, só que para ser macho ele vai ter a ausência de um cromossomo, certo? Então, se tiver a ausência de um cromossomo, vai ser macho. É muito comum em alguns animais que nós vamos ver. Então, machos são heterogaméticos. Por que eles são heterogaméticos? São igual o XY? Sim, porque a ausência de um cromossomo vai fazer com que ele seja macho. Beleza? Então, se tiver algo que for diferente, é hétero. Se for igual, no caso as fêmeas são homogaméticas, certo? Então, faltou um cromossomo, vai ser macho. Beleza? E aí que nós vamos ter um exemplo aí, ó, o gafanhoto. Alguns artrópodes eles têm essa característica, mas vamos ter também sapos, vamos ter répteis que também tem essa característica, beleza? Seguindo adiante, vamos falar sobre uma observação interessante. Nos seres humanos, através da meiose, pode acontecer uma meiose imperfeita. Essa meiose imperfeita, o que pode acontecer? Não pode ocorrer uma divisão equacional, certo? E essa divisão, a não ocorrência de divisão equacional pode ocasionar um problema seríssimo. No caso que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo o diagrama, e nesse diagrama, se você observar, ó, só existe apenas um cromossomo X, é como se fosse semelhante àquele sistema X0. E é o que acontece aqui. Aqui neste caso, este X0, certo? Nos seres humanos vai acontecer uma anomalia, nós chamamos de aneuploidia. Ah, não lembro o que é aneuploidia. Aneuploidia é a alteração de apenas um grupo de cromossomo, não um cromossomo completo, certo? A alteração de todos os cromossomos vai chamar de eutroplia, euploidia, aliás. E a aneuploidia é apenas a mudança de apenas um conjunto de cromossomos. Nesse caso aí, o sexual, ó, o que nós estamos observando? Que existe a falta de um cromossomo, beleza? E aí, ó, nós temos, por exemplo, nesse caso, a síndrome de Turner, certo? E aí, o que a síndrome de Turner vai causar? A síndrome de Turner ela vai causar diversos problemas, entre eles muitas dobras ao redor do pescoço, certo? Pouco desenvolvimento dos seios, certo? Ovários subdesenvolvido, sem menstruação, certo? Manchas marrons pelo corpo, metacarpos são curtos, certo? Tórax largo, podendo apresentar então problemas cardíacos, certo? Ok? Também apresentando outros problemas, desde problemas mentais e outros fenômenos, beleza? Seguindo adiante, síndrome de Turner, vamos ter também a síndrome de Klinefelter, que é uma outra síndrome causada também por uma aneuploidia. Por que uma aneuploidia, professor? Porque neste caso da síndrome de Klinefelter, nós não vamos ter a falta de um cromossomo, mas pelo contrário, vamos ter um acréscimo a mais de um cromossomo, beleza? Neste caso que nós vamos observar aqui, ó, vamos ter um triplo cromossomo. Ah, professor, a aneuploidia também? Sim, a aneuploidia, porque houve alteração apenas em um conjunto de cromossomos. Neste caso aí, ó, houve um aumento do cromossomo X. E onde é que ocorre isso aí? Também acontece na meiose. Acontece uma meiose que não é equacional, acontece uma falha ali e acaba tendo aí um cromossomo a mais. Nesse caso aí dos cromossomos sexuais, certo? O que nós vamos ter aí no caso da síndrome de Klinefelter? Vamos ter a calvície, vamos ter tendência de crescer menos pelo, certo? Desenvolvimento dos seios, vai ter o desenvolvimento do quadril, vai ter testículo reduzido, certo? Ok? E aí, dependendo do grau, ele pode até causar esterilidade, certo? Ok? Geralmente vai ter um tamanho acentuado, vai ser maior do que o normal, beleza? E isso é chamado de síndrome de Klinefelter. Beleza? Ó, síndrome de Klinefelter. Tudo bem?
Isso é apenas uma observação, beleza, pessoal? Isso não faz parte do sistema sexual e faz em termos, em partes. Por quê? Porque nós vamos ver aí que isso, de certa forma, afeta no sistema humano. Seguindo adiante, vamos para o sistema ZW, que é muito comum em lagartos, em anfíbios e também em aves. Certo? O que nós vamos observar aí nas aves? As aves, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Certo? O macho, nesse caso, ele é que é o homogamético. Certo? Então, a galinha, ela vai ser heterogamético. Então, a galinha, ela que vai determinar o sexo da prole. Beleza? Então, a galinha é heterogamético e o galo é homogamético. Vai ser o contrário do sistema XY. Beleza? E aí, nós vamos ter um exemplo aí, ó. Eu coloquei aí um exemplo do galo. E esse galo, ele vai doar o cromossomo Y para os dois, certo? Só que quem vai doar o cromossomo W vai ser a fêmea, certo? Com isso vai causar o que? Vai determinar o sexo da prole, dos filhos, dos pintinhos, certo? Se vai ser pintinha ou se vai ser pintinho, beleza? Partenogênese. A partenogênese, ela é bem engraçada, certo? Porque o que vai acontecer? A partenogênese, ela vai ser caracterizada que o macho vai ter a metade dos cromossomos, certo? Então, para ser macho, é necessário que tenha apenas a metade dos cromossomos. Vamos um exemplo? Vamos ter aí, ó, um exemplo, as abelhas. A abelha tem um favo de mel e aí o que acontece? Observe aí. Tem lá a abelha e a abelha, ela vai pôr nos seus ovos, certo? Ela põe os seus ovos. E aí tá pondo seus ovos. Pôr nos ovos. E aí pronto. A fêmea pôs seus ovos aí. Aí vamos supor que vem um macho. E esse macho, o que ele vai fazer? Ele vai pôr seus ovos também. Certo? Aliás, ele vai fecundar esses ovos, aliás, né? Aí o que acontece? Ele foi lá, ó. Fecundou os ovos. E aí, ó, foi embora. Beleza? O que nós estamos observando aqui? Estamos observando que ele esqueceu, neste caso, de fecundar 3 ovos. Certo? E aí o que acontece? Esses que foram fecundados, eles serão fêmeas. E esse que não foi fecundado serão macho. Significa o quê? Que o macho vai ter apenas a metade dos cromossomos de uma fêmea. Beleza? Ou seja, eu digo que a abelha, ela é bem econômica, certo? Ela aproveita tudo. Até os ovos, aqueles que não prestam mais, que não ia servir para nada, ela transforma em macho. Beleza? É mais ou menos isso. Então o macho vai ser haploide, certo? Vai ter apenas a metade. E a fêmea vai ser diploide, tendo as duas metades. Ok? Seguindo adiante, vamos ver aí a temperatura. A temperatura, ela pode determinar o sexo da prole? Pode. No caso de alguns répteis e alguns... É mais comum em répteis isso acontecer, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A tartaruga. A tartaruga, quando a temperatura está baixa, certo? Ali o que vai acontecer? Vai nascer mais macho e menos fêmea, certo? Então ela pôs lá o ovo e aquele ambiente, acontece uma mudança de temperatura e fica mais quente, por exemplo. Então isso pode mudar o sexo da prole? Pode sim, certo? Assim como, por exemplo, existe a mudança de sexo em alguns casos nos peixes. Quando acontece a mudança climática aí nos peixes, pode ocasionar a mudança do sexo, certo? Outro exemplo é os crocodilos. Os crocodilos, o que acontece? Aí neste caso, os machos, eles vão estar em um local mais quente do que a fêmea, certo? Então, local mais quente vai determinar o sexo dos répteis, aí no caso dos crocodilianos, beleza? Galera, e essa foi a nossa aula, certo? Falando sobre sistemas sexuais, beleza? E gostaria de agradecer a vocês por vocês assistirem a aula, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, certo? E obrigado!